O pastor estaria aqui e não teria vindo, não. Ele iria pregar, não eu. Os pastores de vocês é muito folgado, viu? Não, é benção. Não, mas é pregar, gente. Querido, obrigado pelo carinho, pela bondade, simplicidade desse homem. Isso, por isso que eu falei. É extraordinário. São poucos assim, viu? Não é conversa fiada, não. Sabe, eu estou aqui há 13 anos, eu sou gaúcho. E primeira vez que eu venho aqui. Não conhecia, não. Já tentei antes, mas não consegui. Você sabe que eu estou indo para quase 500 igrejas que eu conheço. E mais um agora vai entrar na minha lista porque eu anoto todas as igrejas. Obrigado pelo quarteto. O Rogério é ancião da igreja Jardim dos Reis, é a primeira vez que canta conosco. O John é ancião do Capão Redondo. Daniel é lá do Maria Rosa, ainda Daniel, certo? Eles saíram ontem à noite lá em casa para cantarmos hoje. Sei que o som não ajudou muito, mas melhorou. Obrigado por quem mexeu no som aqui. Que coisa boa. Deus dirige tudo. Amém. Amém. Deixa eu falar para vocês um pouquinho o Sandro também. Sandro, obrigado. É um privilégio ter conosco, viu, Sandro? Posso contar um pouquinho da tua história? Posso contar um pouquinho? Pode contar tudo. Tá? Não, um pouquinho só. O Sandro é adventista. Ele foi abandonado pela família, a família escorraçou ele porque a família é judia. E o Sandro era judeu também. E ele resolveu ser adventista, e quando resolveu ser adventista, a família expulsou ele. A família abandonou ele. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava pensando ali enquanto eu estava sentado, eu não sei se o Sandro dá estudo bíblico para alguém, se ele fala de Jesus para alguém, mas o trabalho que o Sandro faz é extraordinário. Deus usa cada um da sua maneira e do seu jeito. Amém. Amém. Ele tem um canal chamado Louvor de Judá. O Louvor de Judá. O Louvor de Judá. Lembra aquela pregação que eu fiz? Quantas visualizações teve? É que eu tinha um canal com mais de 12 mil seguidores, mas a sua estava batendo. Acho que era por aí. Aí eu perdi o canal, tô recomeçando de novo. Cada vez que ele grava numa igreja, uma pregação, e o quarteto cantando, dá em média de 6 a 7 mil visualizações. Amém. 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 Ele prega a mensagem, se você quiser depois acessar o canal dele, é O Louvor de Judá. E ele tem evangelizado dessa maneira. Isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Daniel. No livro de Daniel. No capítulo 3. Eu vou sentir, quarteto, é verdade, ontem o pessoal não acreditou no que eu falei, não levou muito a sério, mas eu vou sentir muita saudade de vocês, de verdade. Pastor, você gosta de quarteto, eu amo quarteto, eu não canto, irmãos. Não vou falar o jargão que eu uso sempre, Tá difícil achar aqui. que não preciso falar, mas eu amo quarteto, eu amo tanto quarteto que até hoje eu tive o privilégio de ter comigo 31 quartetos. 31 quartetos. Porque eu amo quarteto. Eu gosto. Onde eu vou, eu levo quarteto. Eu vou ficar agora uma temporada sem quarteto, pelo menos aqui no Brasil. Eu tenho uma filha que mora nos Estados Unidos e minha esposa está lá e o meu netinho. É tudo por causa de um netinho. Terça-feira voltamos para lá e vamos ficar talvez 6 meses. Vamos evangelizar lá. Amém. Já tem algumas igrejas agendadas lá nos Estados Unidos. Eu estou com o coração de verdade, com o coração partido, porque não terei vocês comigo. Leva nós. Tá sempre comigo. Leva a gente também. Eu vou levar vocês, mas eu preciso de alguém que banque a passagem de vocês. Eu acho que o pastor aqui vai fazer isso. Mas eu gostaria muito. Eu sinto saudades quando estou lá das igrejas do Brasil, porque, irmãos, a diferença é muito grande. Quem já esteve lá sabe. Não tem um fervor que tem aqui e não tem essa quantidade de igrejas que tem aqui. Então, de verdade, eu vou sentir muita saudade de vocês. Vamos fechar os olhos, Deus. Estamos com a Bíblia aberta, a Tua Palavra, e diz a Bíblia que é o pão da vida, é o nosso pão, é o pão espiritual. Amém. Nesse momento eu estou clamando
para que o bom Deus, Espírito Santo, ele venha e fatie esse pão. E ao ele fatiar, Deus, esse pão, que cada um de nós pegue uma fatia generosa desse pão e que essa fatia contenha os nutrientes essenciais para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, versículo 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram, verso 3, os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Verso 5. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda a sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Verso 6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, verso 7, quando todos os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Pois continuamos. Você conhece a história, eu vou ser sucinto. Queria ouvir mais músicas do que, mas tem que abrir a palavra de Deus, é praxe. É praxe. Nabucodonosor fez uma... Esse homem, ele era muito voltado para si, era orgulhoso, era pomposo. Você sabe disso, Deus deu uma lição tremenda para ele. Mas ele agora, depois da estátua de Daniel 2, que Daniel revelou para ele uma estátua, diz, olha, rei, aqui tu sonhou, tinha uma estátua e a cabeça de estátua era de ouro. E eu imagino que Nabucodonosor, no palácio, pensando, refletindo, disse, não, eu não quero ser só a cabeça de ouro. Eu quero uma estátua toda de ouro. Ele não se conformou em ser só a cabeça, ele diz, bom, eu vou fazer uma estátua todinha de ouro. Só para que você tenha uma ideia, a estátua de Nabucodonosor tinha quase a mesma altura do Cristo Redentor do Rio de Janeiro. E para você ver o poder que tinha esse homem, irmãos, você não imagina o que era Babilônia. Eu gosto de estudar muito profecia, eu me aprofundo demais, aprendo com os pastores profecia, leio muito livro de profecias. Eu tenho um livro que mostra o poder que tinha Babilônia. Você não imagina. Você pode imaginar uma cidade que os muros tinham 100 metros de altura? Os muros de Babilônia tinham 100 metros de altura. Se ele tinha 100 metros de altura, os portões eram de bronze. Os portões tinham 100 metros de altura. Os muros de Babilônia eram tão largos que eles tinham 26 metros de largura. Portanto, em cima do muro, podia andar lado a lado uns 4 ou 5 carros, andando em cima do muro de Babilônia. Esse homem era rico demais, por isso que Babilônia foi o maior império lá no passado. E ele mandou fazer essa estátua quase do tamanho do Cristo Redentor, todinha revestida de ouro. E ele disse agora, eu quero que todos se prostrem diante da estátua, todos. E ali, irmãos, tinham muitos filhos de Deus. Segundo a história, Zedequias estava ali. E outros filhos de Deus. Não se sabe o porquê Daniel não estava ali. Há algumas conjecturas. Uma diz que Daniel estava acamado, doente. Outra diz que Daniel foi mandado para o rei para uma missão.
Mas o certo é que ele não estava ali presente. E esse homem disse, bom, eu quero que todos se curvem diante da estátua. Ao tocar todos os instrumentos de sopro, de corda, vocês vão se prostrar diante da estátua. Vamos ler um pouquinho mais? Vamos ler aqui o versos 6, o verso 8. Verso 8. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei, verso 9, ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente. Verso 10, tu, ó rei, baixou um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, que ele se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não prostrasse e não adorassem, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Agora vem a acusação, verso 12, a uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Verso 13 diz que Nabucodonosor ficou muito irado. Muito irado. E mandou chamar eles. E disse, por que vocês não se prostraram diante da minha estátua? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando foi tocado um instrumento de sopros, todos eles, qualquer tipo de música, tinham que se prostrar diante da estátua. Eu posso imaginar o seguinte, ali tinha muita gente que fez isso aqui, ó. Fez isso aqui. Ficou assim. Olha, eu já estou segundos aqui. E a coxa já está doendo. Fizeram isso. Eles não ficaram em pé. Eles não o prostraram de Nabucodonosor. Era cara no chão. Isso é prostrar. Cara no chão. Eles disseram assim, bom, eu não vou me prostrar porque eu sou filho de Deus. Eu vou ficar agachado. Isso em cima do muro, um muro que não existe. Não existe esse muro. Ou você se agacha diante da estátua, ou você fica em pé. A Bíblia nunca apresentou mais de duas decisões. É duas. É vida ou morte, é Jesus ou Satanás. Se você não serve a Jesus, quem você serve? Bom, você já tem a ideia. É perdição ou salvação? É o caminho estreito, o caminho lá. Sempre a Bíblia apresenta duas alternativas, não tem mais de duas. Você acha que todos que estavam ali morriam de amores por Nabucodonosor? Não, não morriam não. A maioria eram escravos e estrangeiros que estavam ali porque foram trazidos como escravos para a Babilônia. Então eles não morriam de amores por Nabucodonosor. Mas eles não ficaram em pé. Mas achavam que estavam agradando a Deus quando ficaram agachados. Irmão, você vai ter que tomar decisões na tua vida. As coisas estão partindo para esse lado. Aliás, sempre tomamos decisões, mas agora você vai ter que tomar decisões drásticas e sérias. E digo uma coisa para vocês. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Que as coisas não vão ficar fáceis para nós, irmãos. Não vão. Porque, vá comigo lá no verso, na resposta daqueles três jovens. No verso 15, eu não vou ler, mas no verso 15, Nabucodonosor deu para eles uma chance. E no verso 16, eles responderam assim. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, nós não necessitamos de te responder. Verso 17: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos de nós, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
Verso 18. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantou. Isso aqui para mim é fantástico. Amém. Isso para mim é extraordinário. Ó rei, não precisa segunda chance. Não precisa, rei. Nós não vamos adorar. Se Deus quiser que a gente venha morrer na fornalha, a gente vai morrer. Mas isso não muda a nossa resposta. Nós não vamos dobrar os joelhos diante dos teus deuses. Ah, queridos. Sabe quando se vê um cristão desse? É na hora da provação. Vocês estão todos aqui hoje, sentadinhos, bonitinhos, calmos, está tudo sereno, tudo legal. Temos problemas? Temos. Mas eu quero ver quando a coisa apertar para o nosso lado. Quando chegarem a vocês e disserem assim, olha só, lá no Nordeste, o ancião estava fechando a igreja, era o último a fechar, uma quarta-feira de noite. Ele tinha pregado, ele veio no púlpito, pregou a Bíblia, era o último, quando ele se volve para ir para... Tinha um sujeito na frente dele com 38 apontado. E quando ele olhou para o homem colocou o revólver aqui na cabeça dele e disse assim, ó, agora você me fala, o sábado é ou não é o dia de Deus? Sabe o que ele falou? Ele disse assim para aquele homem, você pode apertar o gatilho, pode apertar, não tem problema, mas a minha resposta vai ser o seguinte, o sábado é o dia de Deus. Amém. Sabe qual é o final dessa história? O homem tornou-se adventista. Amém. Amém. Lá no interior do Pará, ou Manaus, foi em Manaus. Isso foi noticiado alguns anos atrás. Depois do pôr do culto, o ancião foi com a família num hipermercado fazer compras. E naquele momento que eles estavam fazendo compras, num hipermercado muito grande, ele foi invadido por uma quadrilha de bandidos. Fecharam as portas do mercado. Cercaram todos. E por uma razão de orgulho, o líder da quadrilha disse assim, todos ficam em fila indiana. Todos. E ficaram em fila indiana, os homens com armas apontando. E agora vem todos isso, dobrem os joelhos diante de mim, eu quero que vocês façam isso, beijem meus pés. E um por um foi fazendo isso. Quando chegou na vez do ancião da igreja, ele ficou diante daquele homem e disse assim, ó, eu não vou me prostrar diante de ti, só me prostro diante de Deus. Não vou, você pode fazer o que quiser. E naquela noite, a esposa e os filhos vendo, aquele homem tombou com um tiro de um fuzil na nuca. Ele morreu, mas ele não prostrou-se diante de um ser humano, porque ele só se prostra diante de Deus. E ele está salvo. Nós vamos vê-lo na eternidade. Amém. Mas você talvez não vá chegar a momentos como esse, a provações como essa, mas você vai ter outras provações. Deixa eu falar, eu tenho vários amigos que eram teologandos na época, estavam na comportagem lá no Rio Grande do Sul. Hoje são pastores. Não noticiaram em nenhuma revista adventista, ninguém noticiou nada. Eles apenas presenciaram o acontecimento. Eles estavam na igreja sábado de manhã. E por um momento de mau gosto, alguns líderes da igreja simularam uma invasão da polícia dentro da igreja, em pleno culto. Mau gosto. Entraram polícias dentro, foi tudo simulação, dentro do culto. Intimando as pessoas, os membros da igreja. Isso nós vamos passar por isso. A África está passando por isso. Alguns lugares da África estão passando por isso. Irmãos, e aqueles jovens presenciaram coisas. Eles me revelaram. Eles disseram, tinha líder de igreja, que quando a polícia chegou no lugar dele com os cacetetes e armas na mão, isso foi muito de mau gosto. Uma simulação que não se faz, jamais. Mas quando chegaram perto daquele homem,
A Cleide disse assim para o policial: não, seu guarda, nós somos só visita, já estamos de saída. Pegou a mão da esposa, a esposa pegou a mão dos filhos e saíram a igreja, porta fora. E era líder de igreja. Não, seu guarda, não somos visitas, não somos membros da igreja. Eles presenciaram, vários saíram da igreja porque tiveram medo. Eu quero ver, irmão, quando a coisa chega a ficar ruim para mim e para você. Porque agora é fácil dizer que somos cristãos. Agora é fácil vir para a igreja com uma Bíblia embaixo do braço. Mas vai chegar um momento que, se for dizer assim, olha, é proibido usar Bíblia, isso vai ser. Nossa Bíblia não vai ser mais usada. Eu tenho pregado muito sobre isso. Vai ser jogada uma Bíblia diferente no mundo. E a nossa vai ser proibida. Eu quero ver se você vai ter coragem de vir para a igreja. Se eu vou ter coragem de vir para a igreja com uma Bíblia embaixo do braço, como querendo dizer assim, ó, eu sou cristão. Agora são só eles? Não são só eles. Eu tenho outros personagens. Eu tenho, por exemplo, Elias. A coragem e a determinação de Elias, que por algum momento ele fracassou. Eu não imagino, eu não sei, eu não entendo como um homem em cima de um monte, o Monte Carmelo, ele derrota, ele mata 850 profetas. Eu não sei, eu fico imaginando como é que um homem, ele vence 850 profetas e depois ele foge de uma mulher chamada Jezabel. Eu não sei. Esse foi a fraqueza, Eleonte diz, essa foi a fraqueza de Elias. Depois fugiu. Quando Deus visitou numa caverna e disse: Elias, o que está fazendo aqui? Ele disse: Senhor, eu estou com medo. Ele disse: medo do quê? Ele disse: olha, Senhor, eu fiquei só. E Deus diz: não, você não ficou só. Eu tenho quantos mil que não dobraram o joelho a Baal? 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Eu tenho outros personagens. Eu tenho, por exemplo, o personagem de Noé. Eu vou ler Gênesis 6, verso 8. Gênesis 6, verso 8. Esse personagem fantástico, esse personagem extraordinário, teve suas fraquezas como nós, mas foi extraordinário esse personagem. Olha o que diz ali, verso 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Irmãos, você imagina um ser humano viver a tal ponto que Deus se agracia dele? Ele foi amado diante de Deus. Noé achou graça diante do Senhor. Agora eu tenho outro, Gênesis também, capítulo 5, verso 24. Capítulo 5, verso 24. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. 5, 24. Perdão. Gênesis 5, verso 24. Você pode imaginar um homem que Deus se agrada. Eu sei que às vezes eu sou pesado demais quando eu falo um pouquinho da vida. Eu tenho sermão só da vida de Enoque. Mas, irmãos, como que você acha que um homem vive de tal forma que Deus se agrada dele? Eu posso imaginar Enoque no nosso século. É a imaginação minha. Mas para Deus se agradar de um homem, eu posso imaginar como ele vivia. Enoque não ia ao cinema se fosse hoje. Eu não visitaria cinema, sabe por quê? Porque cinema não é lugar dos filhos de Deus. Eu tenho visto muitas famílias, às vezes líderes de igreja, indo ao cinema. Cinema não é... Ah, mas em nenhum lugar da Bíblia diz. O Espírito de Profecia não diz. Às vezes, me perdoe a minha colocação, às vezes vai para alguns pastores e não se posicionam. Mas cristão não vai ao cinema. Desculpa, mas não vai. Se você é cristão e você vai ao cinema, você está tomando decisões erradas. Agora, claro, todos vão prestar diante de Deus lá, eles vão prestar. Eles vão prestar conta diante de Deus. Tá? Enoque de hoje, eu jamais veria Enoque no estádio de futebol. Eu não veria. Ali não é o meu lugar, irmãos. Eu não vou ao estádio de futebol, porque ali não é o lugar do Filho de Deus. Enoque jamais iria numa balada. Quantas às vezes estão na igreja
num culto de manhã e no sábado à noite vão numa balada. Enoque não faria. Esse é o Enoque que Deus se agradou. Enoque não teria partido político. Nenhum cristão tem que ter partido político. Não é da nossa esfera ter um partido político. Ellen White é muito clara, ela diz isso. Um cristão não se envolve com partido político. E eu fico às vezes, eu fico às vezes irado, mas essa aí eu guardo para mim mesmo, quando eu vejo até no Facebook amigos cristãos tomando partido, defendendo fulano, defendendo ciclano. Eu digo, gente, o cristão não faz isso. O cristão não pode viver fora das decisões que nós tomamos no nosso Brasil. Somos cidadãos, temos que tomar decisões, mas não se envolver em política. Isso é Enoque, irmãos. Eu não vejo Enoque. Para Deus se agradar de um homem, eu não vejo Enoque de outra maneira. E Deus se agradou tanto dele. E ele e o pai conversando, eu estou floreando aqui. Ele, filho, você viu Enoque lá? Ah, eu vi, pai. Eu vi. Você viu, filho, como Enoque vive? Ah, pai, eu vi. Ah, filho, vamos trazer Enoque para cá para morar com a gente. E a Bíblia diz que Enoque foi morar com Deus. Esse é Enoque, irmãos. Esse é Enoque. Tem outros? Tem. Tem o jovem rico, Lucas 18, verso 22. O jovem rico, Lucas 18, verso 22. Esse é um outro personagem que esteve frente a frente com Jesus. Lucas 18, verso 22. Olha o que diz ali. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue. Eu fico imaginando assim, ó. Imagina se Deus chegasse para mim e dissesse assim, ó: ô Peri, tá te faltando só uma coisa. Eu sei que falta milhões de coisas na minha vida. Eu sei que falta dezenas de coisas que eu tenho que corrigir, eu tenho que colocar em prática. Aquele que nós cantamos, Senhor, somos um vaso, nos quebra e faz de novo. Isso é verdade na nossa vida. Isso é verdade. Mas Deus disse para aquele jovem rico: ó, tá te faltando só uma coisa. Como eu queria que Deus dissesse isso para mim? Peri, só te falta uma coisa. Eu sei que falta muitas coisas. Falta muitas coisas em você também, eu sei. Você sabe disso, eu não sei. Deus sabe, você sabe. Queridos, nós estamos chegando em momentos críticos dessa história. Sem analogia, sem sensacionalismo, sem alarmismo. Mas profeticamente você sabe que cada papa que morre nós estamos um pouco mais próximo da volta de Jesus. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Ah, o próximo... Não sei, não me interessa. O próximo presidente dos Estados Unidos vai assinar a lei dominical. Não sei, não me interessa. Sabe quando a lei dominical vai ser assinada? Quando Deus quiser. É do tempo dele, do jeito dele e da vontade dele. Mas o que vai acontecer? Vai. Mas nós estamos indo muito depressa para os momentos finais da nossa vida. Irmãos, grava uma frase contigo. Aprendi com o pastor Orlando essa frase. Ele disse várias vezes. Ele disse assim, ó: se você coloca o céu como meta, a terra vem de brinde. Eu achei linda essa frase. Se você coloca o céu como meta, a terra vem de brinde. Eu gosto do que Ellen White fala sobre revivamento. Ela diz: revivamento significa renovação da vida espiritual. Revivamento significa renovação da vida espiritual. Mensagens Escolhidas, página 128. Olha, pastor estudioso, todos os pastores estudam profecias, ele sabe o que eu vou dizer agora. Todas as profecias de tempo já terminaram. Nós não temos mais profecia de tempo, irmãos. Não temos. Você sabe quando é que terminou o tempo da humanidade? O tempo da humanidade terminou em 1844. Ali terminou o tempo dos humanos. De lá para cá, irmãos, eu gosto de dizer que nós estamos vivendo em horas extras. Se Deus quisesse, Ele poderia ter vindo em 1844. Se Ele quisesse, Ele pode julgar o mundo em um dia. Ele tem poder para isso. Então não tem mais profecia de tempo. O que falta? Profecia, para acontecer, o que falta? Duas profecias.
Mateus 24:14, o evangelho do reino ser pregado em todo mundo, e depois, então, a última profecia é a assinatura da lei dominical. É só o que falta. Porque tudo que Mateus 24 apresenta já aconteceu. Você viu alguma coisa que não tenha acontecido, que lá em Mateus 24 tem? Tudo já aconteceu. Tudo. Coisas horrendas têm acontecido. Não tem mais. O nosso mundo está tipo Sodoma e Gomorra. O nosso mundo está tipo na época dos antediluvianos, na época de Noé. Você tem visto isso. Você tem visto isso. Não há mais pudor, não há mais moral, não há mais respeito. Os colégios estão colocando aí, todos eles estão colocando que é proibido falar de Deus dentro das escolas. Não pode mais, não pode fazer oração, não pode mais. Aonde vamos parar? Aonde vamos? No céu. Aí que vamos. Nós vamos parar no céu. E o céu vai ser uma parada permanente. Vai ser eterno. Amados, irmãos, meu desejo é que você não se curve diante dos deuses desta terra. Não se curve. E a segunda coisa que eu falo para vocês, eu não estou pregando hoje somente sobre a palavra de Deus, a Bíblia, que eu prego, tem sermão só sobre a Bíblia. Mas a outra coisa que eu peço para vocês, estudem a Bíblia. Estudem a palavra de Deus. Jovens, estudem a Bíblia. Ah, mas é tão difícil quando chega ali em Crônicas, fulano gerou Beltrano, pula. Mas ali você encontra gemas preciosas. É só em Crônicas que você encontra a oração de Jabes. Você não encontra em nenhum outro lugar da Bíblia, é só ali. É só ali. A oração que muita gente diz, que oração absurda. Um homem pedir para Deus que ele não tenha mais dor. Mas sabe o que é o mais absurdo de tudo isso? É o final do versículo que diz assim, ó: e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse é absurdo de bom, de maravilhoso. Eu creio que ele não sentiu dor, não, em momento da vida, porque Deus diz que ele foi próspero. Não se fala mais de Jabes, só aqui, só ali. Então tem gemas. Mas, irmãos, estude a palavra de Deus. Porque se você estudar a palavra de Deus, você não será enganado. Eu vou encerrar dizendo uma coisa para vocês. Quando o diabo estiver aqui na terra ele está, mas quando ele der a última cartada dele, a cartada final, que não deu ainda, você não imagina o poder que o diabo tem. O diabo é poderoso, nosso Deus é muito mais poderoso. Eu não estou pregando o poder do diabo porque ele é derrotado. Ele é um poderoso derrotado. Nosso Deus que é poderoso. Mas quando o diabo der a última cartada, vai ser poderoso para os que não são filhos de Deus. Ele vai dar a última cartada. A última cartada dele ele vai se transformar, se personificar em anjo de luz. Ela hoje diz isso. A Bíblia também diz. Ele vai se personificar no anjo de luz. Ele vai fazer curas que nunca foram feitas, só Deus fez na face da terra. Ele vai curar. Talvez ele vai colocar em fila multidões de pessoas e todos vão vir a ele e vai colocando a mão e curando, colocando a mão e curando, colocando a mão e curando, e vai ser uma cura. E todos vão dobrar os joelhos, e eu vou dizer assim, ó: vai ter muito adventista que não estudou a palavra de Deus, que vai dobrar os joelhos diante de Satanás, pensando que está adorando a Deus. Só que o cristão, aquele que estuda a Bíblia, ele sabe que Deus não coloca os pés na terra. Tessalonicenses diz isso. Ele não coloca os pés na terra. Então, se disserem para você assim, ó, eu vi, o Filho de Deus está lá na Praça da Sé, você vai dizer assim: não viu nada não, isso é o diabo, porque Deus não coloca os pés aqui. O Filho de Deus não coloca os pés na terra. Isso é bíblico. Só está faltando um pouquinho mais. Só um pouquinho. Só. A Bíblia diz assim, ó: é só um pouquinho de tempo, aquele que vai vir virá e não. Amém. É só um pouquinho, irmãos. É só um pouquinho. O quarteto vai cantar agora a última música um pouco mais. Abençoado seja o homem que escreveu, e essa foi do Jader, né? A letra dele, né? Fernando Igreja, um pouco mais. Amém. Que ele seja um farol na tua vida. Amém. Irmãos, é um pouquinho de tempo, aquele que vai vir e não tardará. Ele não vai tardar. Louvado seja Deus pela nossa vida. Amém.
Mais uma vez escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar. Senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim. Eu vi Jesus dizendo assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Mais uma vez amanheceu e o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de Amém. Amém. Glória a Deus. Esse texto você conhece, é um dos textos mais lindos que Ellen White escreveu para mim, abordando esse assunto. Ela diz assim: a maior necessidade do mundo é de homens. Mas não é qualquer tipo de homem, não. Ela diz, é homens que não se vendam e não se comprem. Homens que no íntimo da alma sejam tão verdadeiros como é a bússola, o polo. Que não temam chamar o pecado pelo nome, no seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel agora sim ao dever como a bússola é o polo. Homens que permaneçam retos e firmes, ainda que caiam. Educação, página 57. Que você, irmão, nesta manhã se encaixe dentro
desse perfil aqui. Eu também, eu quero. Eu sou o primeiro a me encaixar nesse perfil. Homens que não se comprem e não se vendem. Querido Deus, amado Deus, se não é pela tua graça e pela tua bondade e misericórdia na nossa vida, nós não conseguimos andar a vida cristã. Nós precisamos da tua bondade, da tua graça, e que a tua misericórdia se renove na nossa vida todos os dias. Amém. Deus, amado Deus, cuida desse pastor querido e sua família. Amém, Senhor. Que as bênçãos na vida e na família dele sejam abundantes e diárias. Amém, Senhor. Cuide desta igreja, das famílias desta igreja, da liderança desta igreja, e que essa igreja seja um pedacinho do céu. Amém. Deus, cuida do quarteto. O Joe, a família dele, o Daniel, a família dele, o Rogério, a família dele, o Josenildo, a família dele, e também o Sandro, a família dele. Amém, Senhor. Todos, Deus, sejam assistidos, protegidos e amparados pela tua pessoa. Amém, Senhor. Nos dá um restante de sábado na tua presença. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Glória.